Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Nós vamos prosseguir o livro de Hebreus. Nós já estamos terminando a primeira metade. Então, abra, por favor, sua Bíblia, Hebreus, capítulo 6. Nós já vimos até o verso 8. E esse trecho de 4 a 8 que nós vimos na semana passada é uma advertência dura do autor aos Hebreus àqueles irmãos. O livro ele é composto basicamente de advertências e exortações. Então, até o capítulo 8, primeira metade, nós temos várias advertências. O autor está chamando a atenção para algumas atitudes e alguns perigos. Mas há algumas exortações também, há alguns encorajamentos, e nós chegamos em um deles. Mas, depois, capítulo 8, basicamente o que nós temos são exortações, encorajamentos. Obrigado, Arthur, instruções. Então vamos, depois de uma advertência tão severa, dos versos 1 a 8, vamos ver o que ele tem a nos dizer a partir do verso 9 até o verso 20. Diz assim: mas acerca de vós, ele acabou de falar dos apóstatas que não podem se arrepender de novo, ou se arrepender de verdade. Aí ele diz agora: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa é a esperança. Essa esperança é para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segunda vez que ele fala isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra de incentivo e alívio ao nosso coração. E nós pedimos ao Senhor um coração frutífero para com a sua palavra, um bom coração. Seu Espírito trabalha em nós para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, primeira parte desse capítulo 6 aos Hebreus, versos 1 a 8, o autor ele faz uma advertência dura, uma advertência grave, incisiva. E agora o tom das suas palavras muda completamente. O restante de Hebreus, capítulo 6, os versículos que nós acabamos de ler, são palavras de encorajamento e promessas. Então, por que ele está fazendo isso? Os pastores sabem por que ele está fazendo isso. É que quando alguém nos faz uma advertência severa, nós temos a tendência de pensar que quem está fazendo a advertência não gosta de nós.
Quando alguém nos faz uma advertência severa, nós podemos achar até que ele tem alguma coisa contra nós, ou está agindo contra nós. Parece que o autor ele tinha consciência disso e assim ele passa imediatamente a chamar os seus leitores, olha só no verso 9, ele passa a chamá-los de amados. Então ele sabia que as palavras que ele falou eram muito duras, mas necessárias. E ele então muda o tom. Não é que ele está arrependido do que ele disse, senão ele tinha apagado. Foi necessário, mas ele está dizendo que ele não está agindo contra eles. A advertência era necessária. Ele não tinha nada, pelo contrário, ele os amava. Não é que ele não gostava deles e por isso que ele estava fazendo isso. Então, aquele que os advertiu de forma tão dura, ele tem, na verdade, um coração sensível, ele tem um coração cheio de amor por aqueles irmãos. E mesmo tendo dito palavras tão duras, agora ele se volta para eles e os chama amados. Irmãos, quando há somente advertências, isso leva muitas vezes as pessoas ao desespero. Quando há só advertências, isso leva as pessoas ao desânimo. As advertências, elas são necessárias, mas todos nós precisamos de encorajamento também. Precisamos ser exortados, encorajados. Por isso o autor, ele passa agora a oferecer muito encorajamento, e ele faz isso de duas maneiras aqui, nesses versículos de 9 a 20. Como é que ele faz isso? Primeiro ele faz duas afirmações, e depois ele ilustra essas afirmações através de dois exemplos. E através das afirmações que ele faz, das duas afirmações, dos versos 9 a 12, ele vai nos ensinar que por maiores que sejam as nossas lutas, maiores que sejam as nossas fraquezas, sempre há esperança para o crente fiel. Por maior que seja a luta que você enfrenta, por maiores que sejam as fraquezas que você experimenta na sua jornada, se você é um crente fiel, ele está dizendo, sempre há esperança para você. Então, ele começa fazendo uma afirmação de certeza. Olha o verso 9. Ele diz, mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Ou seja, ele está dizendo, embora ele tenha falado de coisas terríveis que acontecem com aqueles que abandonam a fé, ele, mesmo tendo dito coisas terríveis que acontecem aos apóstatas, fazendo uma severa advertência, ele estava certo que esse não era o caso deles. Ele está dizendo, olha, preste bastante atenção, mas eu acredito que não seja o caso de vocês. Ele estava confiante em coisas melhores para aqueles a quem ele estava escrevendo. E ele está afirmando que tinha certeza que eles não estavam entre aqueles que iriam se perder. Ele está dizendo, olha, eu tenho para mim certeza de que vocês não estão entre aqueles que não são salvos e vão apostatar. E aí é como se ele estivesse dizendo, olha, se vocês voltarem atrás, então vocês estarão provando que eu estou errado. Porque eu não acredito que vocês sejam assim. Se vocês vierem a abandonar a fé, vocês provarão que eu estou errado. E ele já alertou para onde é que isso conduz. Afastar-se de Cristo. Mas ele tem certeza que eles são crentes de verdade. E aí a gente pergunta, mas como é que ele tem essa certeza? Por que ele tem essa certeza? E a resposta a essa pergunta, o porquê dessa certeza, irmão, é muito importante. É muito importante porque mostra como que qualquer um de nós pode ter a certeza da salvação. Será que é porque os hebreus tiveram uma experiência nova, depois que conheceram a Cristo, em outro momento, no futuro? Será que eles tiveram uma nova experiência com Deus? Será que as convicções do autor estavam baseadas nisso? Olha, eles converteram, aceitaram o evangelho, a Cristo, mas depois eles tiveram uma experiência. Será que é isso? E é por isso que ele tem certeza? É claro que não é. De maneira alguma. Não é isso que nós devemos buscar se nós estamos experimentando fraqueza, decepção na nossa vida. Olha só em que está baseada a certeza desse autor. Olha o verso 10, o que ele diz. Ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome,
pois servistes os santos e ainda os servis. Foi olhando para a vida deles que ele chegou a essa conclusão. Era a vida deles que dava certeza a esse autor. Eles serviam uns aos outros e continuavam servindo uns aos outros. Serviram e continuavam servindo. E eles não faziam isso só quando eles tinham vontade. Era um trabalho, um esforço que eles se dedicavam. Era a vida deles, era a maneira deles viverem. Eles não faziam isso de vez em quando. Não era quando eles estavam, por assim dizer, inspirados. Era a maneira de viver. E qual que era o motivo? Por que eles faziam isso? Porque serviam uns aos outros. Ele diz, o amor e o cuidado para com o nome de Deus. Era por amor a Deus. Era para honrar o nome de Deus. Então, o autor via naquelas pessoas vidas transformadas. Por isso que ele tinha certeza. Ele via neles o fruto do Espírito. Lembram-se de 1 João? Nós estudamos sobre esse amor verdadeiro. Então, o amor sacrificial, não é? A primeira característica do fruto do Espírito, uma das características do verdadeiro crente. Porque o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Então, Deus, ele é justo. Deus, ele não deixa de ver isso. E diante disso, ele estava certo de que eles eram crentes. Os hebreus, eles eram imaturos espiritualmente. Eles estavam, inclusive, considerando renunciar à fé em Cristo. E isso levou o autor a fazer essa advertência bem severa. Mas, por outro lado, a vida deles tinha sido muito transformada a ponto de o autor ele chegar à conclusão de que eles eram crentes de verdade. Então, meus irmãos, é a vida transformada que torna crível a confissão de fé de alguém. O que é que diz que o que a pessoa afirma com relação a Deus é verdade? É a vida dele. É a maneira de viver que vai dizer se aqui a fé que ele professa é verdadeira ou não, nada mais. Nada mais, não é uma experiência nova. Não é algo que a pessoa experimenta depois da conversão. Então, tendo dito isso, o autor ele ainda tem uma preocupação no seu coração. Mesmo afirmando que ele tem certeza, ele ainda tem uma preocupação no seu coração e isso leva o autor a fazer uma outra afirmação. Então, a primeira afirmação é uma afirmação de certeza, de que eles eram convertidos, e agora uma afirmação de encorajamento. Olha o que ele diz no verso 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. É uma afirmação de desejo, uma afirmação de incentivo. Eles estavam se esforçando para servir uns aos outros. E o autor via isso, e estava certo de que Deus também via. Mas era necessário que cada um deles continuasse mostrando até o fim a mesma dedicação para avançar espiritualmente sem nunca desistir. Crescer sempre, progredir continuamente. Eles precisavam continuar no progresso espiritual até chegar o ponto de qualquer dúvida acabar. As dúvidas deles mesmos e a dúvida também, as dúvidas do autor para com eles. Então, eles precisavam estar plenamente seguros, eles precisavam estar certos de que a esperança deles não era uma esperança vazia, mas que possuía um fundamento seguro. Eu sei muito bem o que esse autor aqui está fazendo. Talvez muitos tenham dificuldade de acompanhar o que ele está tentando fazer, mas todos os que somos pastores, nós temos essa mesma preocupação. É verdade. Sinceramente, irmãos, nós não estamos certos de que todos os membros da igreja a que nós servimos sejam verdadeiramente crentes. Às vezes há dúvidas. E muitos membros também não têm essa certeza.
E isso traz muita preocupação. Agora, há outros que têm tanta clareza na sua fé, e a vida deles é tão amável e santa que nós não mantemos a menor dúvida a respeito deles. Há um descanso, há uma alegria. E é claro que todos nós somos falhos. Nós estamos conscientes de que só Deus, Ele sabe realmente quem pertence a Ele. Nós sabemos que haverão muitas surpresas no céu, e haverão. Mas isso não muda o desejo de ver o nosso povo conseguir progredir constantemente, esperando nas coisas de Deus, a ponto de nós não termos dúvidas que nos preocupam sobre qualquer um deles. É o anseio de todo pastor. E aí ele diz no verso 12: para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Então o autor, ele está expressando todo o desejo de que eles deixassem toda a falta de interesse que caracterizava a vida cristã deles. Ele está dizendo, olha, deixa de pirraça espiritual, deixa de preguiça espiritual, deixa essa falta de interesse, abandona esse marasmo espiritual. Um crente, irmãos, ele não deve deixar de se esforçar para o progresso espiritual, e ele nem deve tentar escapar dos aborrecimentos que isso traz, porque traz aborrecimento, é um desafio, é trabalhoso. A oposição, às vezes dentro de casa, às vezes na igreja, às vezes no mundo, com certeza. Então nós precisamos seguir o exemplo da fé e da paciência de crentes fiéis do passado e do presente também. Mais adiante, o autor vai falar muito sobre esses exemplos de fé e de paciência em Hebreus 11. Nós tanto conhecemos. Então, por sua perseverança na fé, homens e mulheres do passado herdaram as promessas feitas a eles. O autor é claro, ele diz, eles herdaram as promessas por esperar com fé e paciência. Então, da mesma maneira, se essa perseverança de fé, irmãos, ela é vista em nós, nós podemos ter toda a certeza de que nós também herdaremos as promessas que nos foram feitas. É isso que ele está dizendo. E essas são as duas afirmações do autor. Ele havia advertido que voltar atrás está perdido. E agora ele afirma que por causa da vida transformada deles, ele estava convencido de que eles eram crentes autênticos, mas mesmo assim ele ainda tinha certa preocupação. Ele diz, olha, eu vejo que vocês são crentes, mas abandona esse desinteresse, tira essa preocupação do meu coração. Empenhe-se mais na vida espiritual. E essa preocupação, ela acabaria se eles vivessem mais como os homens e as mulheres piedosos retratados na história bíblica. Ele está dizendo, se vocês copiarem um exemplo de fé dos nossos irmãos do passado, minha preocupação termina. Então, esse é o ponto-chave de toda essa passagem, e em muitos aspectos, esse é o ponto-chave de todo esse livro. O autor, ele passa, então, agora a destacar o que disse através de duas ilustrações. E nessas duas ilustrações, ele vai nos ensinar que, por maiores que sejam as lutas e as fraquezas, a palavra de Deus, ela garante segurança para o crente fiel. Toda segurança. E aí nós temos um exemplo das Escrituras. Esse exemplo é Abraão. Abraão, conhecido como pai de quê? Da fé. Olha o que ele diz no verso 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar.
Então pense sobre Abraão. Deus fez a Abraão uma promessa maravilhosa e Deus reforçou essa promessa com um juramento. E esse juramento foi feito pelo maior nome que se possa jurar, o nome dele mesmo. Agora veja os versos 14 e 15. E disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. E qual foi a promessa? Foi que Abraão seria abençoado e que ele teria muitos descendentes, tantos quantos a areia das praias, tantos quantos as estrelas no céu. Então, humanamente falando, essa promessa, ela parecia muito difícil de ser cumprida, porque a esposa Sara, ela era estéril, o filho Ismael foi rejeitado por Deus. Então, apesar disso, apesar de ter uma esposa idosa, estéril, apesar de o outro filho ter sido desprezado por Deus, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele creu e continuou crendo. Se Deus dissesse que sua esposa de 90 anos vai ter filho, você acreditaria? Você já pensou numa irmã de 90 anos entrando grávida por aquela porta? Abraão creu e continuou crendo. Sua confiança teve, claro, seus altos e baixos, mas ele continuou sendo um homem de Deus. Ele continuou crendo sempre, nunca se afastando de Deus. E finalmente nasceu Isaac. Mas não foi o fim das provações de Abraão. Não estava tudo acabado. Deus pediu que ele oferecesse seu filho em sacrifício. Mas como Deus? Nisso não é de Deus. Não é Deus que está falando, porque Deus disse que faria de mim uma grande nação, e isso está através de Isaac. Agora Deus está mandando eu sacrificar Isaac. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do diabo, isso não é de Deus. Não. Abraão não falou isso, não. Abraão continuou crendo, seguindo, adorando, amando e obedecendo a Deus. E no último instante, Isaac foi poupado e, de uma maneira figurativa, Abraão recebeu Isaac de volta da morte. Isaac gerou Esaú e Jacó, e com isso a promessa estava prestes a ser cumprida plenamente, não só fisicamente, irmãos, mas espiritualmente. Porque Abraão não seria apenas o pai físico dos judeus, ele seria o pai espiritual de todos aqueles que creem. E dessa maneira, nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, amigo de Deus, aquele que é o pai da fé, nós somos herdeiros dessa fé. E o que caracterizou a vida de Abraão? O que caracterizou esse homem de Deus? O que caracterizou Abraão foi que a fé dele permaneceu sempre e sempre, ainda que em meio a lutas, ainda que em meio a fraquezas. A fé dele permaneceu. Ele suportou com paciência, porque é assim que alguém recebe o que Deus prometeu. Suportando com paciência. É disso que nós precisamos. Continuar crendo sempre. Suportando com paciência. Nós vivemos num mundo que faz tudo para roubar a nossa fé, meus irmãos. Nós temos pressões de todos os lados e de dentro de nós. É a chuva que cai, são os ventos que sopram, é o rio que transborda. Somos atacados de todos os lados. Mas nós precisamos permanecer crendo sempre. Permanecer na fé sempre. Veja, versos 16 a 18. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e
para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Abraão perseverou porque a promessa era confiável. E Deus ressaltou essa firmeza da promessa através de um juramento, sabendo que entre dois homens o juramento coloca a aliança no nível que encerra qualquer disputa. Então, assim, Deus empenhou sua autoridade, Deus empenhou sua integridade, enfatizando a verdade das suas palavras. Ele diz: eu prometi e eu farei. Eu sou a garantia. Se houver alguma coisa capaz de me exterminar, a aliança será exterminada. Se existe alguma coisa capaz de acabar comigo, a aliança será acabada. Se existir alguma coisa mais forte do que eu, por essa força, a aliança perecerá. Então Deus está dizendo: não vai acontecer, a promessa será cumprida. Então, quando uma promessa é tão segura, irmãos, aí nós podemos suportar com paciência, sabendo que haja o que houver, ela se cumprirá. Questão de tempo. A promessa é fiel, ela se cumprirá. E foi assim que Abraão perseverou em sua fé. E é assim que nós devemos perseverar em nossa fé. As promessas feitas a nós, elas não são menos confiáveis do que as promessas feitas a Abraão, porque foi Deus quem fez. O mesmo Deus que prometeu lá, promete aqui para nós. Então isso deveria ser um grande conforto para nós. Não há dúvida de que Deus é verdadeiro em suas palavras. Então, aqueles que se voltam para o Salvador em busca de refúgio, podem ter certeza de que têm uma esperança certa e segura. Se nós nos voltamos para Cristo como nosso Salvador, a nossa segurança é certa, é segura. E isso significa que se nós não chegarmos ao céu, se nós não conseguirmos entrar no lugar que Deus prometeu, não é porque a promessa de Deus falhou. Não será porque Deus nos decepcionou, não será porque Deus não cumpriu o que Ele disse. Será por termos falhado em permanecer naquilo que Deus prometeu. Nós o abandonamos. Não conseguimos prosseguir com paciência, crendo firmes naquilo que Deus disse. Se algo falhar, irmãos, se nós nos afastarmos de Deus, será porque nós não demonstramos a perseverança, a paciência de suportar as provações que Abraão demonstrou em circunstâncias idênticas a nós. Uma perseverança que o levou a alcançar a promessa feita. Terminada a ilustração das Escrituras, o autor, ele continua o assunto, e ele agora passa para uma ilustração do cotidiano, algo muito comum na vida das pessoas habituadas com o mar Mediterrâneo do primeiro século. E aí ele nos traz uma ilustração da vida, que é um navio ancorando em um porto seguro. Olha o que ele diz nos versos 19 e 20. Essa esperança é para nós âncora da alma. Quando eu estou falando aqui âncora, você está pensando naquela pecinha de metal em formato duplo de anzol com uma corrente, não é? Apaga isso da sua cabeça. Naquela época não tinha essa âncora, né? Eu vou te explicar. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele está dizendo? Em cada porto havia uma pedra. Às vezes nós podemos ver isso, até hoje em dia.
pedras grandes, firmadas num porto. Cada uma delas estava muito bem firmada na orla da praia e era muito segura, imóvel. Ninguém movimentava. O termo traduzido por âncora aqui para nós refere-se a essa pedra, firme no porto. Os barcos pequenos eram ancorados a essa pedra, mas havia outro propósito também. Então, o pescador chegava com o barquinho dele, para que o barquinho não fosse carregado com a maré que vinha, subia, descia, ele ancorava o seu barquinho nessa pedra, e ela era firme. Ele podia ir embora tranquilo, a maré podia subir, podia descer, podia carregar, podia ventar, e o barquinho estava lá, no outro dia. Mas tinha outro propósito. As condições de navegação daquele tempo não eram como hoje, eram muito precárias. Para nós termos ideia, não havia ainda nos barcos nem leme e nem timão. E muitas vezes o barco ele precisava fazer todas as manobras com as suas velas. E só com as velas, às vezes, não era possível ele entrar no porto, especialmente se o vento fosse contrário. Imagine um barco que faz todas as manobras pela vela, tentando entrar no porto com um vento contrário. É impossível, né? Então, quando isso acontecia, o que eles faziam? Um tripulante descia do navio num barco menor e ele levava uma corda até a pedra. Esse tripulante que descia, ele era chamado de precursor. Ele ia na frente com o barco pequeno e amarrava a corda na âncora. E aí, os que estavam no navio faziam o quê? Seguravam a corda com muita firmeza, com esforço, com paciência e puxavam. E se soltasse? O barco voltava. Tinha jeito. Se eles fizessem isso, se eles segurassem sem soltar a corda, se eles não desanimassem, com toda certeza e segurança eles chegariam ao porto, porque era para lá que a corda estava conduzindo. Bastava puxar. O precursor já foi lá, já amarrou a corda na âncora. É só segurar com firmeza. E com isso em mente, nós podemos ler de novo aqui os versículos 19 e 20 e entender. Olha o que ele diz. Essa esperança é para nós âncora da alma. Você não está pensando na correntinha mais, você já está olhando a corda, a pedra, segura e firme, que entra no lugar interior, e aqui uma visão além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha como é que ficou claro agora o versículo, né? Então, todos os que cremos nas Escrituras, irmãos, nós temos esperança, essa esperança proclamada pelo Evangelho. Então, essa esperança, ela é uma pedra, uma rocha, é uma âncora segura e firme que entra além do véu, ou seja, ela entra no céu, onde Deus habita, e a gente arrepia tudo, só de falar nisso, não é? Irmãos, nós cremos no Evangelho, nós temos essa segurança firme. O precursor, ele já chegou lá, ele já fixou a corda, ele diz, olha, não fiquem tristes não, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for, eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele entrou lá, ele já amarrou a corda. Então, tudo que nós temos que fazer, irmãos, é segurar firme, não soltar. Segura. Se nós perseverarmos com paciência, com persistência, nós chegaremos ao porto, ainda que diante das tempestades, dúvidas, dificuldades que nós atravessamos em nossa vida. Então não há por que naufragar diante das ondas que os ventos contrários levantam, não. Nós não precisamos ser náufragos em meio à jornada. Nosso precursor já nos deu toda a segurança para chegar. Se qualquer um de nós estiver perdido, não será porque o precursor falhou no seu trabalho. Não será.
Não será porque a âncora é insegura, porque não é. Será apenas por termos soltado a mão, deixado de segurar. Será por deixar de nos expor à palavra de Deus e não nos valer do ministério do nosso sumo sacerdote. Aquele que falha, lembra-se, semana passada os que aqui estiveram, a parábola do semeador, das sementes e dos tipos de solo. Então, aquele que não chega lá é porque não se expõe à palavra, blasfema contra o Espírito Santo, não se vale do ministério do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele é para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. É assim que ele termina. Pastor, o que é isso? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Aí é o próximo estudo, aí é o capítulo 7, que vai nos dizer o que é esse sacerdote. Na sequência, se Deus nos permitir, nós vamos descobrir o que isso significa. Amém? Mas você está seguro. Você que tem ouvido o Evangelho, se firmado, mesmo em meio a imperfeições, a quedas, você pode se afastar por um tempo, apostatar? Não. Crente fiel não apostata, não. Ele pode ser imaturo espiritualmente, pode ter suas dificuldades, suas lutas. Apostatar da fé, não. Porque há uma âncora segura para a nossa alma, o precursor já entrou lá. Então, nós precisamos segurar firme, ir até o fim, sem cessar, sem vacilar. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos prosseguir nessa jornada. A preocupação, a certeza existe de que a igreja e aqueles que a compõem, mesmo diante da fraqueza, são crentes autênticos, mas a preocupação continua. E o coração da gente geme. E quando há uma palavra de exortação, não é por falta de amor, é por zelo. E assim como o autor, o amor do pastor é verdadeiro para com a igreja que ele serve como pastor. E ele continua a fazer isso ao longo. O ministério pastoral é como a carta aos Hebreus. É uma série de advertências e uma série de exortações, de encorajamento. É como o pai e a mãe, né? Corrige, mas adula, né? Oferece o carinho também, mas coloca medo na gente, para a gente não fazer errado. Alerta, né? Então, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha medo de cair e arranhar o joelho, a gente tinha medo era do mertiolate, né? Não era assim? Tinha problema. A gente entrava, subia numa bicicleta sem freio e caía na rua cascalhada. Mas, se cair eu vou passar mertiolate, né? E aí é que estava o drama. Falei, não, eu não quero mexida com mertiolate, né? Eu prefiro evitar. Né? Mas, lá vai o menino, com a canela toda arrasada, arranhada, ferida, né? Na cabeça do dedo foi embora. Era assim, nossas aventuras. E, com todo carinho, lá vem o mertiolate, mas o que vem junto? Aquele soprinho, né? É assim, né? É isso que o autor aos Hebreus está fazendo. Ele não está adulando, ele está mostrando que se importa, que ama. Ele advertiu que a advertência é verdadeira, viu? Se apostatar, é porque nunca foi crente, não vai ser salvo, vai estar perdido. Então, que nós tenhamos a certeza e a gente também fica feliz, né? Quando a gente tem todas essas evidências para com o rebanho. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, vamos cantar.